Livro do profeta Amós, capítulo 3, vamos ler do verso 1 ao verso 15. Diz a palavra do Senhor: Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto aos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, nós estamos aqui na Tua presença, e nós não temos nada para Te oferecer a não ser o sacrifício do Cordeiro, que derramou sangue naquela cruz para nos purificar do nosso pecado. Nós estamos aqui nos méritos de Jesus. Nós estamos aqui porque fomos convidados. Nós estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor viu em nós algo que às vezes nem nós mesmos conseguimos ver. Um valor essencial. Um valor oculto aos olhos dos homens. É por isso que nós, que não merecíamos sequer existir, nós fomos adotados como filhos do Eterno. E podemos hoje morar na tua casa e ceiar contigo. E ser herdeiros das tuas promessas, co-herdeiros com Cristo. E herdar todos os tesouros espirituais. Por isso nós estamos aqui, Deus, nosso coração está cheio de alegria, nosso coração está cheio de paz, nosso coração está cheio de amor, nós sentimos a Tua presença, nós gostamos de cultuar o Teu nome, nós entendemos a Tua palavra e nós sabemos, Deus, que isso é maravilhoso. Que a Tua voz venha agora, Senhor, ao encontro do nosso coração e que o Senhor repreenda toda a ação do inimigo. Com certeza ele está por perto, com certeza ele está rondando. Mas não permita que ele venha atrapalhar esse momento, Deus. Repreenda toda a manifestação do inimigo desse lugar, seja carnal, seja espiritual, e que cada um de nós possamos ouvir e entender tudo que o Senhor tem a nos dizer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém
Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Faça um acordo. Esse é o tema que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. O profeta Amós, ele profetizou por volta do ano 760 a.C., durante o reinado de Jeroboão II de Israel e Uzias de Judá. Ele mesmo nos informa isso aqui no capítulo 1, no versículo 1. Ele foi contemporâneo de Isaías e de Oséias. Seu nome significa aquele que ajuda a carregar o fardo. Às vezes também é traduzido como Deus levou. Ele era nativo de Tecoa, uma cidade a cerca de 20 quilômetros de Judá, e era um homem de família humilde. Diz aqui no capítulo 7, versículo 14, que ele era vaqueiro e cultivador de sicômoro. E algumas traduções dizem que ele era boieiro e apanhador de figos. Um agricultor, um pecuarista, um homem comum. E Deus levanta esse homem para denunciar a injustiça social que naquele momento se abatia sobre o povo de Israel. O povo de Deus, o povo que ele tirara do Egito para ser bênção em toda a face da terra. Um povo que ele tirou do Egito com mão forte, caminhou com o povo pelo deserto, ensinou todos os princípios da sua lei, e agora esse povo, assentado na terra, já uma monarquia, começa a se afastar dos caminhos do Senhor. Amós também é um profeta pré-cativeiro. Alguém que Deus enviou para avisar o povo de que o caminho estava errado, o rumo estava errado, e que o povo precisaria se consertar para que não sofresse as consequências de um juízo futuro. Mas à medida que Deus mandava os profetas, mais o povo se rebelava, o povo não ouvia e muitas vezes acabava maltratando e até matando os próprios profetas. Naquele tempo, os ricos acumulavam cada vez mais riquezas e viviam em mansões e palácios. Está aí no capítulo 3, versículos de 13 a 15. Também no capítulo 6, versículos de 1 a 7, nos mostra isso. Casa de verão, casa de inverno, casa de marfim, palácios. As mulheres ricas, para viverem no luxo, estimulavam seus maridos a explorar os fracos. Está aí no capítulo 4, de 1 a 3. Os que roubavam e exploravam, depois eles iam ao santuário para rezar, pagar dízimo, dar esmola, para aplacar a própria consciência. Está aí no capítulo 4, do 4 ao 12, no capítulo 5, do 21 ao 27. Os juízes que julgavam, eles aceitavam suborno, venda de sentença. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 5, versículo 7 e do 10 ao 13. Os comerciantes ladrões sem escrúpulo deixavam os pobres sem possibilidade de comprar e vender as mercadorias por preço justo. Capítulo 8, versículos de 4 a 8. Injustiça social, desigualdade social no meio do próprio povo de Deus. Ricos e pobres, exploradores e explorados. E isso atraiu a ira de Deus. E Deus levanta Amós, um vaqueiro, um peão, para denunciar essa imoralidade, essa vergonha que estava se abatendo no meio do povo. E é nesse contexto que a gente encontra esse versículo 3 do capítulo 3. Uma pergunta: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É uma pergunta retórica. É uma pergunta que não pede resposta. É uma pergunta que se responde com a própria pergunta. É como se ele estivesse afirmando: não andam dois juntos se não houver entre eles acordo. Deus está dizendo: então, não tem como eu andar com vocês. Não pode haver acordo, não pode haver concordância, não pode haver comunhão entre Deus e o povo com esse estilo de vida que o povo está vivendo. Isso traz um princípio para nós. Um princípio de que para andar junto tem que haver acordo.
E é interessante notar que Deus, que não precisaria fazer acordo com quem quer que fosse, ele nos propôs um acordo. Deus nos criou, nos colocou no jardim, nos cercou de todo tipo de bênção, nos disponibilizou todos os recursos naturais, colocou uma única condição: aquela árvore no meio do jardim, daquela você não pode comer. Porque se você comer, a morte vai entrar na sua história. E o ser humano, depois de ficar ali, sei lá quanto tempo, resolve desobedecer a Deus. Deus não precisava fazer acordo algum. Era a morte entrar, acabou tudo e pronto. Ele é o Todo-Poderoso, ele manda, a gente obedece. Ele não precisa da gente para nada, nós precisamos dele para tudo. Mas Deus mesmo assim propõe um acordo. Eu não exerço o direito que eu tenho de destruir vocês, de fazer aquilo que eu disse que faria, se houvesse desobediência. Mas vocês, por outro lado, precisam se arrepender dessa rebelião e precisam se render ao meu plano da salvação, que começa em Gênesis, quando ele faz a promessa da semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Deus fez um acordo conosco. Eu abro mão de punir, desde que vocês se arrependam, abandonem o pecado, abandonem a rebelião e recebam a salvação em Cristo Jesus. Isso traz para nós algumas verdades e alguns princípios que são fundamentais. A primeira coisa, sem acordo não há comunhão. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo diz aqui, você não pode ter em vista somente o que é do seu interesse, mas também aquilo que é interesse do outro. Isso significa o quê? Vai ter coisa que vai ser do meu jeito e vai ter coisa que não vai ser do meu jeito. Eu preciso fazer acordo com o meu irmão. E a comunhão nada mais é do que cada um abrir mão de direitos, abrir mão de razões para viver o direito do outro, para dar a vez para o outro, considerando o outro naquele momento superior a si mesmo. Só que o acordo só é bom quando traz o interesse de todos. Porque se eu sempre abro mão dos meus direitos para fazer a vontade do outro, isso é anulação. E eu não posso me anular para fazer a vontade do outro sempre. Porque eu sou uma pessoa. Eu existo. Eu tenho personalidade. Eu tenho sentimentos. Eu tenho emoções. Eu tenho pensamentos. Eu tenho ideias. Se eu fizer a vontade de todos e ninguém fizer por mim, eu morro. Agora, se eu também só quero que a minha vontade seja feita, assim na terra como no céu, isso é egoísmo. Eu não posso viver desse jeito. Então Paulo diz, você não vai ter em vista somente o que é seu, mas também o que é do outro. Isso significa que você tem interesse, o outro também tem interesse. A comunhão é a soma de vários acordos. Hoje nós vamos por aqui, amanhã nós vamos por ali. Hoje vai ser o branco, amanhã vai ser o vermelho, depois da manhã vai ser o azul. E quem queria o branco perde hoje, ganha amanhã. Quem queria o vermelho, ganha amanhã, perde depois de amanhã. Nós vamos abrindo mão, dando espaço e assim, construindo esses acordos, essa concordância, nós conseguimos viver em comunhão. Sem acordo, não há comunhão. A segunda coisa é o acordo que faz as coisas acontecerem. Mateus 18, 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus.
E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estou eu no meio deles. Se 2 pessoas concordarem, concordar é a mesma coisa que acordar. A palavra aqui no grego é a mesma palavra para sinfonia. Sinfonô. O que é uma sinfonia? É a junção de vários acordes em harmonia. Acordo é acorde. É quando está no mesmo ritmo, no mesmo tom, no mesmo balanço. Se nós conseguirmos atingir uma comunhão nesse nível, se 2 pessoas na terra se afinarem dessa forma, isso mexe naquilo que Deus quer fazer lá do céu. É um desafio muito grande a gente entrar em sintonia com o nosso irmão. Por que o casamento às vezes vai mal? O marido está tocando num tom, a mulher está tocando em outro tom. A mulher está tocando num ritmo, o marido está tocando em outro ritmo. De alguma maneira tem que se afinar, tem que sintonizar. Já viu rádio fora de sintonia? Quando você fica assim entre uma rádio e outra, que fala das duas, você não entende nada. É no acordo que as coisas acontecem. No Salmo 133 diz que onde os irmãos vivem em união, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Jesus disse, a casa dividida não prospera, mas quando está em união, Deus ordena a sua bênção. Por que vocês acham que quando o irmão faz uma oração, a gente diz assim, amém? O que significa isso? Amém é quando o irmão pede alguma coisa e você diz, eu concordo com isso. Eu estou em concordância com isso. É por isso que nós não podemos falar amém para tudo. Você pode acompanhar a oração falando amém, misericórdia. Mas quando a gente diz amém, significa eu concordo com isso aí. Na intenção de que a união, a sinfonia, a concordância do grupo possa de alguma maneira mexer naquilo que Deus quer fazer. Porque não é um só pedindo. Já são 2 pessoas pedindo. E se todo mundo falar amém, somos 100 pessoas pedindo. Já pensou, irmão? Se cada pedido que a gente fizer aqui, em oração, todo mundo disser amém, isso chega diferente diante de Deus. É por isso que quando Deus orienta sobre o culto, lá em 1 Coríntios 14, ele diz, você não pode ficar orando todo mundo junto ao mesmo tempo. Porque senão, como é que a pessoa vai dizer amém? Então a gente tem que cultuar a Deus um culto racional, não é falando simplesmente porque tem que falar. Quando a gente fala um amém, que seja um amém consciente. Quando a gente der um glória a Deus, que seja um glória a Deus consciente. Refletindo a ideia de que nós estamos em concordância com o nosso irmão para que as coisas aconteçam na vida dele. E Jesus diz assim, olha, se vocês forem um, o mundo vai crer. O mundo vai crer em mim e vai crer naquele que me enviou. Se a igreja não viver em concordância aqui, em acordo, vai adiantar alguma coisa sair para evangelizar lá fora? O mundo vai crer em Jesus e em Deus quando nós vivemos em comunhão aqui dentro. Porque lá em Atos, enquanto os irmãos viviam a comunhão, Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Então, é no acordo que as coisas acontecem. E, em terceiro lugar, no acordo, a gente perde para ganhar. Marcos 8, 34 e 35. Diz assim, então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Olha como são as coisas no reino de Deus. Você tem que perder para ganhar. No reino de Deus, os valores são invertidos. Lá em Mateus 23:12 diz que quem se humilha é exaltado. Lá em Lucas 6:38 diz que quem dá, recebe. Aqui nesse texto diz, quem perde, ganha. No reino de Deus é assim. Segundo Crônicas 25, a partir do 5 diz assim, Amazias congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes, por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e sê forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus, que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus, muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Olha que interessante. O exército de Judá pagou alguns mercenários de Israel para ir na guerra. Na guerra, quanto mais soldado, melhor. Só que Deus enviou um profeta para dizer para ele, não leve esse pessoal de Israel, não, que estão em pecado. Aí o rei falou assim, mas eu vou sair do prejuízo, eu já paguei o preço deles. Eu já dei 100 talentos de prata. Aí o homem de Deus falou assim, rei, é melhor você perder o dinheiro e ganhar a guerra, não é? Porque muito mais do que isso pode te dar o Senhor. É por isso, irmão, que nós não precisamos ter medo de fazer acordo. Se você perder para ganhar a comunhão, você pode ter certeza que Deus vai inteirar o que faltar. Na igreja, a gente não briga para ter razão. Se você perder direitos para manter a comunhão, pode ter certeza, Deus vai te acrescentar. Muito mais do que isso que você está perdendo, acordo é perder para ganhar. Mateus 5:25 diz assim, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Você tem oportunidade de fazer acordo? Faça. É muito melhor um acordo ruim do que uma briga boa. Porque se você não fizer um acordo, pode ser que você não tenha tanto direito assim. E nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Às vezes é uma coisa simples de resolver. Você está com seu adversário, aquele que está em conflito com você naquele momento, pelo caminho, faz um acordo com ele. Porque se você chegar às barras do tribunal, pode ser que seja visto que a razão está com ele e não com você. E algo que era simples de fazer um acordo agora vai ser penoso. E nós estamos falando aqui de Deus. Deus é o juiz. E se essa causa for apresentada diante de Deus, e aquela pessoa tiver com a razão, o que vai acontecer com você? Que não quis entrar em acordo, que não quis a comunhão. E se na hora de Deus dar o veredito, ele fala, não, você está errado. Entra em acordo. Nós não temos opção. Sem acordo é impossível haver comunhão. É no acordo que as coisas acontecem na igreja. E no acordo, a gente perde para ganhar. É isso que Deus espera de nós como igreja.
E é isso que nós temos que buscar dele para as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. Meu amor. Glória a nosso Pai. Glória a Deus.